Escola da Fé, o catecismo e a doutrina cristã no coração da igreja. Amigos ouvintes, 21 horas e 58 minutos. Esse é o nosso bloco Escola da Fé. Esse é um momento muito especial para o professor Evandros, porque no Escola da Fé eu posso abordar para você as questões da fé cristã e estudar o catecismo da igreja. Eu sempre almejava este bloco, poder anunciar nas ondas da rádio o catecismo da igreja. E tenho aqui em minhas mãos tanto o catecismo clássico como também o YouCat, o catecismo jovem da igreja, para os jovens. Novamente um abração para a Edicéia de Nadal. Muito obrigado pelo carinho. E vai mandando a sua pergunta agora, amigo ouvinte. Você cristão, cristã, que tem alguma dúvida sobre a fé, mande para o professor aqui no WhatsApp da rádio 3647-0292, ok? Eu vou estar respondendo a sua pergunta. Vamos então ao nosso catecismo desta noite. O que diz o coração da igreja, os ensinamentos da igreja, essa doutrina? E a dúvida é o seguinte: professor, como pode uma pessoa distinguir se a sua ação é boa ou má? Olha que pergunta. Como pode uma pessoa distinguir se a sua ação é boa ou má? Do Catecismo da Igreja, o YouCat, o 291. Vamos lá então. Vamos desvendar, vamos desvelar, trazer a luz da fé e da razão. Primeiro, o ser humano tem capacidade para distinguir as ações boas das más. É visível. Você sabe quando você está fazendo a coisa certa e quando você está fazendo a coisa errada. Eu falo sobre voz de consciência para os jovens muitas vezes, né? Você está diante de uma situação e você escuta uma espécie de voz da consciência dizendo: olha, presta atenção. Não é assim? Pois bem, o ser humano então tem capacidade para distinguir as ações boas das más, porque possui razão e consciência, que lhes permitem, então, portanto, juízos claros, distinguir que aquilo que faz mal não é o bem. Existem algumas diretrizes, claro, que ajudam a distinguir as boas das ações más. Primeiro, vem comigo, você amigo ouvinte, Escola da Fé, o Catecismo da Igreja, no coração da Igreja, a sã doutrina. O que diz a Igreja então? Como distinguir as boas das más ações? Primeiro, aquilo que faço deve ser bom. Não basta uma boa intenção. Como assim, professor? Roubar bancos é sempre mal, hein? Mesmo que o faça com boa intenção de ajudar as pessoas pobres. Você não pode sair por aí assaltando o banco achando que vai poder ajudar as pessoas pobres dessa maneira. Ou seja, usar de um meio não bom, ruim, péssimo inclusive, para atingir um fim bom. Isso não é possível. Coloca esse exemplo aí no teu dia a dia, hein? 2. Mesmo que aquilo que eu faço seja realmente bom, a má intenção com que eu faço torna má toda a ação. Então, mesmo que aquilo que você faz seja algo bom, mas você faz esse algo bom com uma espécie de má intenção, aquilo ali se tornou mal.
Acompanhar, por exemplo, uma senhora idosa até a casa e ajudá-la a entrar em casa são ações boas. Se o fizer para preparar um futuro assalto, torna má, então, portanto, essa ação. Eu gosto desse exemplo porque nas escolas onde o professor leciona, eu falo sobre ética. Daí eu dou um exemplo bem claro. Você vai lá, vai ajudar uma senhora idosa a atravessar a rua, né? Então, está passando ela, precisando de ajuda para atravessar uma rua, digamos assim, movimentada. Atravessar, então, portanto, na faixa. E aí, então, você ajuda. Ela fica toda feliz com a tua ajuda. E lá no final, você fala para ela: pois é, então ajudei a atravessar. Agora, portanto, então, R$10. Não é legal isso, gente. Mas é um exemplo simplório para explicar para você. Pois bem, 3. Como é que eu faço para distinguir, né? Falei a primeira do catecismo. Primeira distinção das coisas boas e das coisas más. Aquilo que faço deve ser bom. Não basta uma boa intenção. Segundo, mesmo que aquilo que eu faço seja realmente bom, a má intenção com que eu faço torna má toda a ação. E agora, em terceiro, as circunstâncias em que uma pessoa atua podem diminuir a responsabilidade, embora não mudem nada o bom ou mau caráter desta ação. Bater na mãe é sempre mal, mesmo que antes a mãe tenha dado pouco amor ao filho. É a igreja que nos ensina. E o que diz o Concílio do Vaticano II? A consciência é o centro mais secreto e o santuário do ser humano, no qual ele se encontra a sós com Deus, cuja voz se faz ouvir na intimidade do seu ser. E o pensador Søren Kierkegaard, filósofo: se uma pessoa desejar verdadeiramente o bem, tem de querer fazer ou sofrer tudo pelo bem. Escola da Fé, o catecismo e a doutrina cristã no coração da igreja.